Você não precisa ser perfeito para se conectar com as pessoas, mas precisa entendê-las para ser um verdadeiro especialista. Bem-vindo, leitor nota 10. Hoje vamos mergulhar em um dos livros mais transformadores sobre relacionamentos e liderança, Especialista em Pessoas de Tiago Brunet. Neste resumo, você vai descobrir os segredos para compreender e se conectar com as pessoas ao seu redor, seja na sua vida pessoal ou profissional. Prepare-se para dicas práticas, insights profundos e histórias inspiradoras que podem mudar a forma como você vê as pessoas e como elas veem você. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado? Especialista em Pessoas, soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente. De Tiago Brunet, autor best-seller com mais de 500 mil de livros vendidos. Introdução: Mundo ideal versus mundo real. Eu invisto em pessoas diariamente, mas nunca espero algo em troca. Você pode investir na bolsa de valores esperando retorno, mas no caso de pessoas, criar expectativas pode afundá-lo em um poço de decepção. Como o título deixa claro, este livro é sobre pessoas. Sobre relacionar-se com pessoas. Sobre entender a motivação das pessoas. Porém, este livro é, primeiramente, sobre você. É sobre se conhecer para, assim entender e conhecer o outro. Recentemente, uma senhora me atacou no Instagram quando compartilhei minha ideia sobre a teoria da associação, capítulo 1. Nesse conceito, explico que as pessoas, às vezes, deixam de falar com você, ou até se tornam opositoras, só porque você postou uma foto com alguém de quem elas não gostam. Essa mulher, de cerca de 50 anos, afirmou, sem rodeios: não tenho inimigos. Jesus mandou amar uns aos outros. Achei linda a defesa da fé. Afinal, pela graça divina, tenho sido um guia espiritual para muita gente. Então, quero começar explicando para você a diferença entre o mundo ideal e o mundo real. Transforme sua mente. Deixe-a aberta para novas ideias e possibilidades. No mundo ideal, as pessoas amam umas às outras. Ninguém julga para não ser julgado. A família, nesse lugar, é a que mais preserva os familiares. E aqueles que nos ofendem e nos perseguem são perdoados sem demora ou ressentimentos. Contudo, no mundo real, as coisas ainda não funcionam assim. No mundo real, familiares fofocam, amigos traem, e quem deveria amar você simplesmente o abandona. No meu ponto de vista, foi exatamente por esse motivo que Jesus passou por esta terra, para apontar o futuro, o mundo ideal. Precisávamos de esperança. Enquanto vivemos a batalha entre o ideal e o real, precisamos aprender a sobreviver no mundo tal como ele se apresenta diante de nós. É esse o mundo em que vivemos agora. Espero que aquela senhora que me escreveu nas redes sociais entenda isso. Neste mundo real, a inveja é forte. Os haters e críticos são profissionais, e a mentira flui em velocidade de internet banda larga. Temos mais desgastes emocionais do que alegria com as pessoas. Isso faz sentido para você? Nossos olhos podem mirar o mundo ideal e ter a meta de viver como se ali estivéssemos. Porém, é preciso que nossa mente e coração estejam vacinados contra as epidemias emocionais do mundo real, que tentam nos infectar. Este livro será um guia para você entender e se relacionar com as pessoas ao seu redor. Por anos, estudamos coisas que raramente usamos: raiz quadrada, demonologia, estudo dos demônios, e a história da Europa medieval são alguns exemplos. Mas, no que diz respeito às pessoas, aquelas com quem lidamos todo santo dia, ainda não somos ensinados a lidar de forma a nos tornarmos especialistas no assunto. Estranho, não? Quando digo pessoas, estou incluindo você. O autoconhecimento ajuda, e muito, a termos relacionamentos saudáveis. Ao testar, nas minhas redes sociais, as teorias que você conhecerá neste livro,
muitas pessoas rebateram minhas ideias. Isso porque os paradigmas apresentados aqui são diferentes de tudo o que já foi visto. Às vezes, parecem ser até antagônicos em relação ao pensamento coletivo. Afinal, a compreensão do mundo está no olho de quem vê. Por isso, esteja preparado para mudar sua forma de compreender este assunto, caso queira avançar e crescer. Com a visão que possui hoje, você, no máximo, conseguirá a vida que já tem. Agora, é importante que você entenda, este livro foi escrito para este tempo, para a vida que temos no mundo real. Ao mesmo tempo, desejo que mantenhamos a esperança de que o mundo ideal vai se tornar real um dia, e que nele todas as relações serão perfeitas. Depois de ler este livro, quem você será? Será aquele que magoa ou que cura? Será quem perturba ou quem facilita? A escolha é sua. Escolha o melhor caminho. Você não vai muito longe sem pessoas ao seu redor. Por isso, sugiro que tenha uma Bíblia ao seu lado enquanto lê este livro. Coloquei muitas referências bíblicas em notas de rodapé para que você possa estudar com profundidade cada assunto abordado aqui. Desejo paz e prosperidade. Tiago Brunet. Capítulo 1. As 3 esferas da amizade, íntimos, necessários e estratégicos. Celebre quem entra em sua vida, não reclame de quem dela saiu. Soltei essa frase em um dos meus primeiros vídeos, que acabou viralizando na internet. Ela foi o motivo principal de alcançarmos cerca de 30 milhões de visualizações em um único post publicado no Facebook, em 2017. Isso chamou minha atenção. Toda vez que nossos vídeos falam sobre pessoas, a média de engajamento virtual atinge até 300% mais do que a das demais publicações. A razão desse engajamento é simples. Quem nunca se decepcionou com um amigo? Como os seres humanos são imprevisíveis, você nunca sabe de onde virá a facada nas costas. Por conta disso, muitos de nós carregamos raiva e ressentimentos, além de, certamente, já termos vivido discórdias causadas por pessoas. Jesus Cristo, que nunca errou com ser humano algum e passou cerca de 3 anos treinando seus 12 amigos, foi traído por um deles sem dó nem piedade. Outro companheiro de jornada, desta vez, um dos mais íntimos, por 3 vezes fingiu que não o conhecia, simplesmente porque estava com medo. Quando Jesus enfrentou seu pior momento, a cruz, apenas um, entre tantos amigos e seguidores, ficou ao seu lado para dar apoio moral. Se tudo isso aconteceu com um único homem que jamais cometeu um único ato de maldade em toda a sua vida, imagine conosco, simples mortais. Neste primeiro capítulo, vamos abordar os tipos de relacionamento que temos na vida. Amizades, relações familiares, amores, convivências obrigatórias. Afinal, qualquer relacionamento pode ser a causa da nossa dor. Só quem senta à nossa mesa e escuta nossos segredos pode nos trair. Os de fora, no máximo, nos decepcionam. Precisamos de pessoas. O amigo íntimo é aquele que é confidente, se preocupa com você e sonha junto com você. Independentemente do que você representa, ele ama quem você é, e não o que você tem. Está pronto para continuar? Há muito conhecimento pela frente. Vamos juntos. Invista nas pessoas, só não espere nada delas. Capítulo 2. Teoria dos incontornáveis. Pessoas não são descartáveis. A não ser que você queira ser feliz no mundo real, é importante compreender que há pessoas que atravessam o nosso caminho e, muitas vezes, mais se parecem com pedras do que com seres humanos. Como lidar com elas? Como você já pode perceber ao longo do capítulo 1, para se tornar um especialista em pessoas,
é essencial reconhecer quem são seus amigos e definir o grau de confiança e intimidade que você deve desenvolver em cada esfera de amizade. Neste capítulo, vamos falar sobre as pedras. A nossa teoria se baseia no fato de que não existe apenas um tipo de pedra, mas sim várias, diferentes tamanhos, formas, pesos e até locais onde se encontram. Por isso, é necessário desenvolver estratégias específicas para lidar com cada uma delas. Ao contrário das amizades e associações que você estabelece por escolha, como vimos no capítulo 1, existem pessoas com quem você terá de conviver mesmo que não queira. Por esse motivo, damos a elas o nome de incontornáveis. Seus pais, primos ou tias, por exemplo, podem ser considerados incontornáveis. Aposto que, enquanto lê isso, você já está se lembrando de uma lista de pessoas que se encaixam nessa descrição. Sim, são essas mesmas, as pedras. Algumas delas são tão grandes que nem podem ser chamadas de pedra no sapato. Já aproveito para tranquilizá-lo. No próximo capítulo, mostrarei que há pessoas das quais você poderá se desviar na convivência, os contornáveis. As pedras e seu significado. Retomando a analogia, as pedras de que falaremos neste capítulo não podem ser ignoradas. Elas representam, de alguma forma, um significado estrutural na nossa vida, algo que não conseguimos anular ou modificar. Um exemplo clássico dessa categoria de pessoas difíceis são os familiares, irmãos, cunhados, pais, avós, sogros, tios, primos, entre outros. Além disso, pessoas que fazem parte do seu ambiente de trabalho também podem ser incluídas nesse grupo. Perceba, você não escolhe quem é sua mãe, seu pai, seu irmão ou, muitas vezes, seu chefe. A natureza dessas relações não muda a partir do seu poder de escolha. Com base nessa explicação, provavelmente você já identificou uma pessoa difícil que poderia estar na sua lista de incontornáveis. Talvez algum ressentimento esteja brotando no seu peito neste momento. Conclusão: no mundo ideal, não haveria pessoas incontornáveis, pelo simples fato de que todos seríamos amorosos e verdadeiros uns com os outros. No mundo real, porém, é impossível negar que essas pessoas existem. Assim, a nossa única opção é buscar ferramentas que nos ajudem a lidar melhor com aqueles que não escolhemos, mas que estão ao nosso redor. Eu acredito nas pessoas, apesar de elas muitas vezes não acreditarem em si mesmas. Colecione momentos, não coisas. E, para isso, você vai precisar de pessoas. Capítulo 3 – Lidando com os contornáveis. A água nos ensina, com sua sabedoria, que podemos desviar de obstáculos para chegarmos ao destino desejado. Não precisamos bater de frente, podemos simplesmente contornar. Neste capítulo, vamos tratar dos contornáveis. Diferentemente dos incontornáveis, que vimos no capítulo anterior, os contornáveis são pessoas com as quais você não é obrigado a conviver no dia a dia. Por exemplo, você pode mudar de cabeleireiro ou de dentista, pois são pessoas contornáveis. Há diversas opções de profissionais que podem cuidar dos seus cabelos e dos seus dentes. Ao contrário das pessoas com as quais você precisa conviver, os incontornáveis, os contornáveis podem ser evitados. Entretanto, minha intenção neste livro é ajudar você a aprender a lidar com todos os tipos de pessoas, reconhecendo-as nas categorias da sua vida. Você precisa saber lidar com cada uma delas da melhor maneira possível, sempre que for necessário. A arte de saber o que dizer. Nem tudo o que penso eu posso falar. Não é falta de sinceridade, é sabedoria. Certo dia, postei essa frase no Twitter, e ela deu o que falar nos comentários. Muitas pessoas reconheceram ter perdido amigos, oportunidades e relacionamentos por não saberem dosar suas palavras. O ditado popular alerta:
Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Saber se expressar é uma arte. E, como toda arte, precisa ser praticada e desenvolvida. A célebre frase atribuída a Thomas Edison já nos diz com sabedoria: o sucesso depende 10% de inspiração e 90% de transpiração. Você precisa buscar se aprimorar nessa arte. É claro que há outra opção: arranjar problemas por aí. Mas lembre-se, ser sábio é fazer boas escolhas. Flexibilidade, a chave dos bons relacionamentos. Chegou a hora de deixar para trás pensamentos imaturos como: eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim mesmo, bateu, levou. Falo mesmo, e os incomodados que se mudem. A arte de se relacionar é fundamental para o sucesso. É impossível se tornar bem-sucedido sem construir bons relacionamentos. Mesmo que você acredite ser autossuficiente, precisará negociar, vender, trocar, seja bens, serviços ou conhecimento. Não é possível ter sucesso sozinho, a menos que sua meta de vida seja se tornar um eremita. Para isso, você precisa desenvolver bons relacionamentos. A sabedoria milenar já nos ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. O que você fala, como você responde e a forma como se expressa podem ser o combustível de uma explosão ou o extintor que apaga um incêndio. Ter sabedoria ao usar as palavras é uma solução milenar para problemas atuais. O sábio não fala tudo o que pensa, mas pensa tudo o que fala. Como disse Aristóteles, o sucesso está em aprender a escolher as palavras certas. Capítulo 4. Teoria 2 em 1. O casamento faz de duas pessoas uma só. Difícil é determinar qual será. William Shakespeare. Já não são mais dois, porém uma só carne. Mateus 19, versículo. A vivência de uma linda história a dois. O sonho de muita gente é viver uma linda história de amor. Todos queremos encontrar o amor, amar e ser amados, viver uma vida de cumplicidade, fidelidade, alegria e descobertas positivas. Sonhamos com um final feliz ao estilo e viveram felizes para sempre, como aprendemos nos filmes de Hollywood e nos desenhos da Disney. Contudo, até mesmo os enredos com finais felizes são construídos. Os diretores estudam um roteiro, que foi escrito por um profissional. Eles escolhem uma equipe multidisciplinar, cinegrafistas, técnicos de som, figurinistas, maquiadores, elenco, coreógrafos, entre outros. Desenvolvem um plano de ação e guiam os atores corretamente na cena. Detalhes são ajustados. O ar-condicionado precisa estar na temperatura ideal, a iluminação deve ser adequada, o cenário impecável. Depois da captação das imagens, há ainda um complexo trabalho de pós-produção. A sonoplastia é escolhida cuidadosamente para dar o toque final, e, quase sempre, a melodia é incrível e romântica, capaz de produzir a emoção necessária para o gran finale. Somente com toda essa preparação se alcança o auge do resultado, o final feliz. Construir o final feliz na vida a dois. Agora, pense bem, se até as cenas dos filmes são cuidadosamente planejadas para ter um resultado de sucesso, por que você acha que seria possível alcançar um final feliz em sua vida a dois sem tamanha preparação? Para que um casamento seja verdadeiramente pleno e traga felicidade aos cônjuges, é preciso construir cenas perfeitas com esforço, ajeitar os ambientes, as falas, os roteiros e, até mesmo, o figurino. Antes de começarmos a trabalhar as ferramentas e noções práticas que transformarão a teoria 2 em 1 em realidade na sua vida, é essencial compreender que a base de um casamento bem-sucedido está na consciência de que ele é um processo de construção contínua,
e não um encontro sobrenatural de duas almas gêmeas que se encaixam perfeitamente e nunca divergem. Casamento, construção, não mágica. Casamento é uma difícil promessa que duas pessoas fazem de viver como se fossem uma só. Você conhece algum casal que esteja se divorciando e que tenha se casado por ódio? Eu odeio esse garoto, então vou me casar com ele. Isso não existe. Todo mundo que se casa o faz por amor. Então, se o amor é forte como a morte, por que tantos casamentos morrem? E o que dizer das palavras do apóstolo Paulo? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por que os casamentos terminam? Todas as relações que eu vi terminarem pela metade, digo pela metade porque creio que o casamento foi concebido para durar até a morte de um dos cônjuges, falharam porque não observaram os princípios fundamentais da teoria 2 em 1. Em algum momento, desabaram por falta dessa base sólida. Capítulo 5 – Ladrões da alegria, sequestradores da felicidade. Alguns causam felicidade aonde quer que vão, outros, quando se vão. Oscar Wilde. Como você aprendeu até aqui, o caminho da vida é permeado por relacionamentos com pessoas. Algumas delas atravessam nossa existência e nos trazem sofrimento, outras cruzam a nossa jornada e fazem brotar sorrisos e arrepios no corpo. Certamente, essas descrições fizeram você se lembrar de alguém neste exato momento. A que memória seu cérebro remeteu? Qual foi o sentimento que surgiu? Você suspirou, que saudade! Ou expirou, sai coisa ruim. Como já dissemos antes, infelizmente não vivemos no mundo ideal. No mundo real, convivemos com uma variedade de pessoas tóxicas e complicadas. Algumas são invejosas, outras vingativas. Há também os orgulhosos, procrastinadores, preguiçosos e até aqueles que odeiam você pelos mesmos motivos que outros o amam. Reforço ainda que algumas pessoas conseguem reunir mais de uma dessas más qualidades. Desde que o mundo é mundo, esse tipo de pessoa existe. No livro da sabedoria milenar, a Bíblia, já era necessário instruir o povo acerca disso. Nenhum de nós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Não é surpresa, então, que em nossos dias também convivamos com os ingratos, os indiferentes, os perturbadores da paz, os perseguidores, os mentirosos, os falsos, os hipócritas, os que se fazem de vítima o tempo todo, os irresponsáveis, aqueles que nunca correspondem às expectativas, os ladrões de influência. E, a classe mais comum e sorrateira, os traidores, os famosos Judas. Claro, existem ainda diversos outros adjetivos e nomenclaturas negativas que poderiam ser usados, mas estes já ajudam a imaginar o tamanho da nossa luta diária para manter bons relacionamentos. Capítulo 5 – Ladrões da alegria, sequestradores da felicidade, conclusão. Reforçamos que as aparências enganam e que devemos ter cuidado para não provocar os ladrões da felicidade. Finalizamos o capítulo com ferramentas de proteção que blindam nossa vida contra os sequestradores de alegria. 1. Ter uma identidade sólida. 2. Jamais reagir no calor do problema. 3. Contornar os contornáveis e suportar os incontornáveis. 4. Cuidar das redes sociais, evitando consumir o que faz mal. 5. Buscar evolução espiritual. Lembre-se, algumas pessoas tentarão te lembrar do seu passado porque não conseguem lidar com o seu futuro. Capítulo 6 – A trilha da vida. A felicidade não está no fim, mas no caminho.
autor desconhecido. Viver é como percorrer uma trilha. A vida é uma estrada, mas nem sempre sinalizada. Você começou a percorrê-la quando ninguém podia sequer notá-lo, no momento da sua concepção. Desde então, trilha o seu caminho pessoal, e somente quando deixar esta terra sua jornada estará completa. Lembro-me da primeira vez que caminhei pela Via Dolorosa, em Jerusalém. Arqueólogos franciscanos estimam que o trajeto completo de Jesus tenha sido de cerca de 600 metros. O percurso feito pelos peregrinos começa próximo ao Portão do Leão, uma das principais entradas da Cidade Velha, e termina no Santo Sepulcro, local que a Igreja Católica reivindica como o sepulcro de Jesus antes da ressurreição. Essa via possui 14 paradas, ou estações, como chamam os historiadores. Cada uma delas conta uma parte do que o Mestre viveu nessa última etapa antes da crucificação. Dizem os guias judeus que foi na terceira e na sétima estações que Jesus caiu, ao não aguentar o peso da cruz, e precisou ser ajudado por Simão, o cirineu. Até Jesus, considerado Filho de Deus por nós cristãos, precisou de um ombro humano para se apoiar. Imagine nós, meros mortais. Assim como Jesus percorreu uma trilha após sua condenação à morte, a chamada Via Dolorosa, usarei a metáfora de uma trilha para ajudá-lo a compreender as fases e processos da vida. Isso o ajudará a entender em que fase você e as pessoas ao seu redor estão. Você só conseguirá lidar bem consigo mesmo e com os outros se compreender esses processos. Com base nas centenas de atendimentos que fiz como life coach, pastor e mentor de pessoas estratégicas na sociedade, percebi que a vida é feita de fases e processos. Não existe sucesso sem enfrentar essas etapas. Diariamente, minha equipe e eu recebemos pedidos de ajuda como: Tiago, eu me sinto totalmente bloqueado. Estou andando a passos tão pequenos que nunca consigo avançar como deveria. Muitas pessoas descrevem a sensação de estarem presas, como se carregassem um peso enorme. Algumas nem conseguem identificar que peso é esse, outras relacionam suas dificuldades a problemas específicos, como serem demitidas do emprego, traumas da infância, divórcios ou separações. Algumas dizem que estão apenas sobrevivendo, sem realmente viver. Se você se identificou com algumas dessas questões, preste bastante atenção. A vida é como uma estrada, e é crucial saber em que ponto da trilha você está, para não ficar eternamente preso em uma parada. Para deixar clara a importância disso, antes de apresentar as fases da vida, quero que você saiba que tudo o que vou compartilhar neste capítulo tem uma base sólida de estudo e pesquisa. Além disso, nos últimos 13 anos, atuei como pastor, ajudando diversas pessoas. Antes disso, fui empresário, o que me deu experiências práticas sobre como as fases da vida influenciam nossos relacionamentos e escolhas. Entendendo as fases da vida. As pessoas agem de acordo com a fase de vida em que estão. Saber identificar sua própria fase, e a daqueles ao seu redor, é um passo essencial para lidar bem com as situações. Faça uma lista com o nome das 3 pessoas com quem você mais convive, e identifique a fase de vida em que elas estão. Dessa forma você poderá se autoconhecer, e conhecer melhor os que o cercam. Capítulo 7. Espelhos da vida, simpatia, carisma e associados. O mundo pode ser um palco, mas o elenco está um horror. Mark Twain. Estou convencido de que nós somos os potencializadores dos sentimentos, bons ou ruins, que as pessoas carregam dentro de si. Com um simples sorriso, somos capazes de melhorar o dia de alguém. Da mesma forma, com uma grosseria, conseguimos tornar o ambiente pesado, estragar o clima e até machucar sentimentos.
Cada atitude positiva, cada gentileza, reflete no outro uma dose de bondade. Cada reclamação, cada palavra dura ou cada buzinada no semáforo recém-aberto reflete uma dose de amargura. Você tem o poder de dar força aos sentimentos que as pessoas já carregam dentro de si. Tenha cuidado com o combustível que você coloca na fogueira do outro. A canção Epitáfio, da banda Titãs, traz uma estrofe muito significativa. Queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. As pessoas que andam pelas ruas carregam dores e alegrias que só elas conhecem. Quando passamos por alguém, seja um desconhecido, uma pessoa do trabalho, ou até mesmo um amigo estratégico ou incontornável, vemos apenas os olhos caídos ou o semblante fechado. Quem dera houvesse um raio-x emocional portátil para decifrar o que acontece dentro de outra pessoa. Aliás, perfeito seria se conseguíssemos escanear nossos próprios sentimentos, porque muitas vezes não conseguimos nem mesmo entender a nós mesmos. Na minha opinião, essa dificuldade de compreender a si mesmo é o principal motivo de ferirmos e sermos feridos todos os dias. Saímos de casa vulneráveis a qualquer terrorista emocional. Não vemos o nosso próprio rosto nem nossa postura corporal durante uma conversa. Também não analisamos, ao fim do dia, um vídeo resumo do nosso comportamento. Por esse motivo, é mais fácil dizer que convivemos com pessoas difíceis do que reconhecer que, às vezes, nós é que somos a origem das dificuldades. Releia esse parágrafo. Reflita. Se você deseja melhorar alguém, melhore a si mesmo. A jornada de autoconhecimento. Para ser um especialista em pessoas, você precisa, primeiro, conhecer a si mesmo. Quero desafiá-lo a uma jornada de autoconhecimento com algumas tarefas simples, mas poderosas. 1. Antes de dormir. Pense sobre o seu dia e escreva sobre os reflexos que você percebeu no olhar das pessoas com quem interagiu. O que você suscitou? Alegria? Frustração? Indiferença? 2. Ao acordar. Escolha uma boa lembrança, uma música positiva ou uma frase motivacional. Fale sobre isso em voz alta, cante ou repita a frase para si mesmo. Observe como isso afeta o seu dia. 3. Experimento social. Teste dar um sorriso sincero para uma pessoa desconhecida, e seja no trânsito, no supermercado, no restaurante, onde for, anote a reação da pessoa. Reconheça suas emoções. Parecem tarefas simples, não é? Contudo, reconhecer suas emoções e como elas afetam o dia das pessoas ao seu redor é imprescindível para se tornar um especialista em pessoas. Lembre-se: é mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que com a ponta de uma espada. William Shakespeare. Capítulo 8. Laboratório milenar, estudando o que já deu certo. Geralmente, as coisas não se ajeitam sozinhas. Você terá que parar e ir lá ajeitar. Problemas não resolvidos hoje podem se tornar gigantes amanhã. Ao longo deste livro, mostrei a você dados preciosos sobre como se tornar um especialista em pessoas. Mais do que isso, apresentei teorias de relacionamentos que o ajudarão a se proteger contra ataques e a lidar melhor com quem está ao seu redor. Bem protegido e refletindo no mundo aquilo que deseja receber, chegou o momento de entregar em suas mãos o grande trunfo de todo especialista em pessoas, tudo aquilo que já deu certo. Sim, as ferramentas que vou disponibilizar agora são testadas há milênios e garantidas. O livro da sabedoria milenar, a Bíblia, nos ensina, orienta e conduz à verdade. Seus 66 livros, que somam o Antigo e o Novo Testamentos,
nos mostram como viver aqui na Terra e como lidar com outros seres humanos. Vamos nos basear no que já foi testado e aprovado para sermos mais assertivos neste sopro de tempo que é a vida. A realidade da vida e da morte. Bem, todos nós morreremos um dia. Já sabemos disso, não é? A realidade, porém, é que vivemos como se isso não fosse verdade. Sabe qual é a realidade? A verdade nua e crua é que o dia do seu enterro revelará quem você realmente foi enquanto esteve nesta terra. Há quem seja sepultado como indigente. E há aqueles cujo funeral é transmitido ao vivo, em rede nacional, por conta da perda de um ser humano muito querido. O fim de nossa vida será o resultado do que fizemos enquanto ainda respirávamos. Feliz, contudo, é quem constrói o próprio gran finale. Como mencionei no capítulo 4, ao falar da teoria 2 em 1, um final feliz só acontece quando o construímos diariamente. Conselhos finais. Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Cícero. Levei um tempo considerável da minha vida para me tornar um especialista em pessoas. Mas garanto, se estou onde estou, é porque aprendi a lidar com elas. Como você leu ao longo deste livro, já cometi diversos erros. Se eu tivesse, no passado, a bagagem emocional, a sabedoria e a atenção aos conselhos que hoje carrego, muito provavelmente eu não teria errado tanto. É claro que ainda cometo erros no trato com pessoas. Mas hoje, sei como repará-los. Sou rápido em buscar reconciliação e perdão. É exatamente por esse motivo que apresentei a você toda essa sabedoria. Se você aprender e colocar em prática o que trabalhamos juntos aqui, sua vida será muito melhor. Digo isso com certeza porque sempre afirmo o seguinte: tudo está relacionado a pessoas. Se você souber lidar com pessoas, terá uma vida muito mais feliz e tranquila. A cereja do bolo, 2 conselhos preciosos. Finalizo com 2 conselhos que são a essência de tudo o que este livro trata. Conselho 1: compreenda a si mesmo. Você nunca será um especialista em pessoas se não compreender como você mesmo funciona, suas limitações, habilidades, traumas e virtudes. Afinal, como eu sempre digo em minhas palestras e livros anteriores, quem não governa a si mesmo, não pode governar mais nada. Conselho 2: pare de culpar os outros. Acredito que deixei claro que criticar o invejoso ou se vingar de um algoz não mudará quem eles são. O mentiroso não deixará de mentir só porque você mandou umas verdades para ele no Facebook, por exemplo. Sendo assim, guarde este conceito. A culpa pode ser do fofoqueiro que espalhou o que não devia, mas a responsabilidade é sua quando conta segredos a quem não deveria ter acesso ao seu coração. Jesus era muito inteligente. Se tivéssemos a inteligência emocional de Jesus, o que seria impossível para nós? Instruções para viver em paz. O mais famoso sermão de Jesus é sobre pessoas. Viver as instruções de Jesus pode dar a impressão de que estamos sempre tomando prejuízo. Afinal, tomar um tapa na cara e ainda oferecer a outra parte do rosto parece um convite para perder. Na verdade, porém, estamos blindando o nosso destino e cortando pela raiz futuros males e inconvenientes. Quando decidimos não discutir com quem nos feriu, não estamos sendo bobos. Estamos escolhendo encerrar a dor ali mesmo. Revidar é ampliar o sofrimento e, em muitos casos, transformar essa dor em algo vitalício. Quando escolhemos não entrar em contendas que vão perdurar, temos 90% de chance de encerrar o problema ali mesmo. Leitor nota 10, gostou do resumo deste livro? Na sua opinião, esse livro merece nota 10? Comente aqui embaixo. Não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e, claro, inscrever-se no canal para não perder nenhum dos próximos resumos e dicas incríveis. Se você ficou interessado no livro, o link com desconto especial está aqui na descrição, junto com mais obras do mesmo autor. E tem mais.
Como um super bônus para você, disponibilizamos um e-book gratuito sobre leitura dinâmica para aumentar sua velocidade e compreensão na leitura. Aproveite, e lembre-se, o próximo grande aprendizado pode estar em um único capítulo. Vamos juntos nessa jornada literária.